O Fundo Monetário Internacional adverte: a coisa vai ficar feia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi revisado por Donda, escrito, narrado e produzido por mim, Quintessência. Não são boas as notícias que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, reserva para nós meros mortais. A Organização Financeira Globalista afirmou recentemente que todas as dificuldades econômicas enfrentadas atualmente pelos países mundo afora são apenas o começo e problemas ainda maiores nos esperam nos próximos meses. Ou, nas palavras do próprio FMI, o pior ainda está por vir. Basicamente, o que o fundo prevê é um baixo crescimento econômico para diversos países, acompanhado de um cenário ainda pior de aumento generalizado de preços, que os economistas mainstream erroneamente chamam de inflação. E se você quiser saber o que essa palavra realmente significa, recomendamos o vídeo Por que é importante saber o que é inflação, do canal Ancapsu Classic. O economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gourinchas, afirmou que, entre este e o próximo ano, 1/3 dos países vão entrar em recessão. Na zona do euro, a crise deverá ser mais acentuada, com a região apresentando um pífio crescimento médio de 0,5% no ano que vem. Além disso, as pressões inflacionárias estão se mostrando mais amplas e mais persistentes do que o previsto, o que só ajudará a agravar o problema. O FMI ainda prevê que mais de 1/3 da economia global vai se contrair em 2023, enquanto as três maiores economias, Estados Unidos, União Europeia e China, vão continuar estagnadas. Para o fundo, 2023 parecerá um ano de recessão para muitas pessoas. Bem, se a organização diz que o próximo ano parecerá um ano de recessão, nós podemos ter a certeza de que a coisa vai mesmo caminhar por esse caminho, e tempos difíceis no sentido econômico se encontram pela frente. Aquilo que o FMI considera um grande desafio para os diversos países nos próximos anos foi agravado por 3 fatores: a guerra da Ucrânia, uma inflação persistente e cada vez mais alta na Europa e nos Estados Unidos, e a desaceleração econômica da China. Bem, embora pouca gente fosse capaz de prever a criminosa invasão russa da Ucrânia meses antes dela acontecer, o fato é que a alta inflação e a estagnação chinesa já haviam sido muito bem previstas pelos economistas austríacos há um bom tempo. Para a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, não apenas 2023 será um ano de dificuldades econômicas, como os anos seguintes também trarão graves desafios. Nas palavras da bruxa, economista, o mundo deve ter uma perda de produtividade de 4 trilhões até 2026, perda que é basicamente equivalente ao atual tamanho da Alemanha, o que, convenhamos, é um baque econômico que não deve ser desprezado. E como no caso de uma crise econômica generalizada, veremos um salve-se quem puder em matéria econômica, ou como nos ensina o conhecido adágio popular, farinha pouca meu pirão primeiro, o caso da inflação crescente dos Estados Unidos pode ser o gatilho que ativará a derrocada econômica no restante do mundo. É claro que, dadas as insanas políticas econômicas de impressão desenfreada de dinheiro por parte do presidente Joe Biden e de seu gabinete, uma inflação no mercado norte-americano já era esperada. Ainda assim, seus efeitos não poderiam deixar de ser catastróficos. A taxa de inflação nos Estados Unidos se situa atualmente nos 8,2%, acima inclusive das já pessimistas previsões do mercado. Embora esse índice tenha recuado um pouco, o fato é que em julho deste ano foi registrada a maior inflação do país em 4 décadas. E como sempre, a ferramenta utilizada pelo Banco Central Americano, o Fed, foi aumentar a taxa básica de juros. E de fato, isso pode segurar um pouco o aumento de preços no país, mas isso também se torna uma tragédia para outros países que mantêm dólares em suas reservas financeiras. É que, como as taxas de juros nos Estados Unidos se tornam mais atraentes, muitos investidores resgatam seus dólares de outros países para investi-los na terra do tio Sam, o que faz com que as moedas se desvalorizem frente ao dólar, além de obrigar países emergentes a aumentar suas próprias taxas de juros para evitar uma completa fuga de capitais. E se você sabe como a questão da dívida pública é trágica para muitos países, inclusive para diversos países da zona do euro, você pode imaginar o que uma maior taxa de juros pode representar em matéria de colapso financeiro. Ao fenômeno de fuga de dólares das diversas partes do mundo para os cofres dos Estados Unidos, dá-se o nome de efeito dólar milkshake. E se você quer saber em detalhes do que se trata essa teoria, recomendamos o vídeo A Teoria do Dólar Milkshake Pode Ser Trágica
crítica para o real, mas positiva para o Bitcoin aqui do canal. Aliás, ainda neste vídeo falaremos sobre o Bitcoin. Atualmente, o dólar está em seu patamar mais elevado desde o final do século passado, com 22% de valorização frente ao iene japonês e 13% de valorização frente ao euro. Ao que parece, essa tragédia está devidamente armada. É claro que o FMI, como todo órgão globalista que se preze, não faria apenas vaticínios catastróficos e apocalípticos. Ele também trataria logo de dizer aos países quais medidas de intervenção e controle social eles deveriam adotar. Por exemplo, o que o já citado Pierre-Olivier Gourinchas sugeriu, basicamente, foi um retorno às políticas de swap cambial adotadas no início da pandemia, para evitar que diversos países fiquem sem reserva de dólares, pelos motivos anteriormente citados. Para o economista-chefe, os bancos centrais também deveriam intervir mais, de forma temporária, é claro, nos mercados cambiais, para evitar o que ele chama de distorções. Bem, Milton Friedman nos ensina que não existe nada mais permanente do que um programa temporário de governo. E se qualquer banco central adotar esse tipo de medida, bem, a única certeza que teremos é a de que ela permanecerá em vigor durante muito tempo. Além disso, todo libertário sabe que o que realmente causa distorções na economia não é a ausência de intervenção estatal, mas sim o contrário, a abundância e a alta frequência de tais distorções. Independentemente das previsões e das sugestões de melhoria que o FMI possa realizar e conceder, o fato é que em diversos países já podemos perceber os primeiros efeitos da crise econômica que se aproxima. Além da já citada inflação nos Estados Unidos, temos também as mais altas taxas de inflação da série histórica na zona do euro, acima de 10%, um valor latino-americano. De acordo com diversos indicadores, a atual situação econômica só não é mais preocupante do que a crise de 2008 e a crise da pandemia em 2020. E isso provavelmente se explica devido ao fato de ainda estarmos no começo da atual crise econômica. Não era possível esperar algo diferente em matéria econômica do que uma profunda crise em algum futuro próximo. O brutal crescimento dos gráficos do agregado M1 de todos os países do mundo, indicando uma impressão de dinheiro sem precedentes na história humana, as inúmeras cidades fantasmas chinesas, que representam basicamente a destruição de trilhões de dólares de recursos vindos de todas as partes do mundo e o crescimento contínuo dos bancos centrais. Enfim, tudo isso só poderia resultar em algum momento na pior crise econômica da história humana. O fato é que para todos os que conhecem pelo menos um pouco dos ensinamentos da escola austríaca de economia, nada disso surpreende. Os atuais libertários vêm prevendo que uma crise ainda pior do que as anteriores aconteceria, dado o nível de insanidade econômica adotado pelos bancos centrais de praticamente todos os países ocidentais. O próprio Murray Rothbard, em seu livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, já previa isso. Os prospectos para o futuro são de acelerada inflação monetária nos Estados Unidos, seguida de um colapso monetário internacional. Para muitos, a próxima crise econômica será uma oportunidade de ouro para que as ainda existentes liberdades individuais sejam substituídas por um novo modelo de controle e domínio econômico, que não vai suplantar apenas os direitos dos indivíduos, mas também a soberania dos países. É nisso que pessoas como Klaus Schwab, o maquiavélico e globalista proponente do grande reset mundial, acreditam. Para esse tipo de gente, a terra arrasada que se seguirá a uma provável crise econômica lhes permitirá reconstruir o edifício econômico mundial ao seu bel prazer. Porém, para nós, libertários, a resposta a essa crise econômica não se dará no âmbito de um grande governo global, controlador de cada transação econômica realizada por indivíduos, mas sim no âmbito individual, com cada pessoa sendo responsável por sua própria vida econômica, sem as danosas interferências do Estado e de seus organismos parasitários. E isso só será possível com a adoção de moedas descentralizadas e totalmente livres da ação estatal, como o Bitcoin. Na medida em que os bancos centrais mostram suas garras e transformam o meu e o seu dinheiro naquilo que eles bem entendem, apenas apertando botões, fica claro para todos que não haverá verdadeira liberdade econômica enquanto dependermos dos papeizinhos coloridos estatais. Entenda de uma vez por todas, dinheiro estatal não é dinheiro de verdade, e se você depositar toda a sua fé nele, pode ser que você e sua família vejam todo o seu patrimônio virar pó da noite para o dia. Talvez, quando estourar a próxima crise econômica, aqueles que já estiverem bem defendidos do dinheiro estatal, resguardando parte de seu patrimônio em uma moeda de verdade, como o Bitcoin, consigam passar por ela com mais tranquilidade. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda
ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!